O Gumball é bissexual. Ou pelo menos é isso que a internet tá dizendo. Se você tava online nas últimas semanas, com certeza esbarrou em algum post, comentário ou vídeo afirmando isso como se fosse um fato. Mas na real, isso tem contexto e base na série ou é só mais uma fanfic repetida tantas vezes que acabou virando verdade para algumas pessoas? Hoje eu vou te mostrar todos os fatos, interpretações e provas que alimentaram essa polêmica, inclusive o que o próprio criador de Gumball já disse sobre isso. Então deixa o like e bora entender essa história de uma vez. A origem da polêmica. Na verdade, essa polêmica não é nova e ela existe praticamente desde o início da série. Se você entrar em qualquer rede social e pesquisar por certas palavras-chave, vai encontrar uma quantidade enorme de fãs especulando sobre a orientação sexual não só do Gumball, mas de vários outros personagens da série também. O que muda agora é que essa discussão voltou com força por causa de duas situações recentes. A primeira delas, sem spoiler para quem ainda não viu, é que a nova temporada de Gumball finalmente apresentou o primeiro casal LGBT canônico depois de 8 temporadas no episódio O Diário. Já a segunda e bem mais infeliz foi outra polêmica que circulou bastante recentemente quando algumas páginas do Instagram tiraram um vídeo do criador de Gumball totalmente de contexto. Nele, algumas falas inventadas dariam a entender que toda a história da Penny saindo da casca seria na verdade uma analogia para personagem ser trans. Eu expliquei isso com calma em outro vídeo, então vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir depois. A diferença dessa vez é que nada parece ter sido simplesmente inventado para gerar engajamento, e existem até algumas provas que são no mínimo bem interessantes. Só que para entender isso direito, a gente precisa olhar com calma porque as pessoas diriam isso baseado na própria série. As provas que sustentam esse argumento. O fio condutor de toda essa discussão é porque o Gumball foge bastante do estereótipo de protagonista masculino tradicional. Enquanto muitas séries e filmes apostam em personagens de idade parecida bem mais centrados e contidos, o Gumball desde a primeira temporada nunca teve problema nenhum em ser sensível, emotivo ou até mesmo bastante exagerado. Ele se veste como quer, faz coisa que muita gente ainda rotula como coisa de menina, não esconde seus ciúmes ou inseguranças e até reage emocionalmente de um jeito completamente fora do padrão. E como tudo isso escapa bastante do que muita gente entende como masculinidade tradicional, isso acaba fazendo muita gente associar diretamente a sexualidade. E quando você junta isso com o fato de que em alguns momentos o Gumball parece até atropelar a própria paixão pela Penny para ter interações no mínimo curiosas com outros personagens masculinos da idade dele, essas especulações só aumentam. Ao longo das 8 temporadas da série, ele demonstra um nível de emoção, apego e até ciúmes que fogem bastante do que a gente esperaria de uma amizade padrão. Se a gente pega e isola cenas como a da barraca com o cachorro quente, ou a obsessão dele com o Rob, ou até mesmo o famoso tapa do Tobias, é fácil entender porque muita gente interpreta esses momentos como possíveis inclinações românticas. E nem é só isso. A própria série frequentemente aposta em falas e situações bem ambíguas de propósito justamente para gerar esse desconforto ou confusão. É só lembrar das fanfics que a Sarah escrevia com o Gumball literalmente vestido de noiva, ou então a Masami e a Terry fazendo uma aposta sobre o Gumball gostar ou não de menina. Casa comigo! Falei. Te devo 20 pratas. Mas o detalhe que a gente ignora, entretanto, é que na lógica da série, esse exagero emocional é quase uma regra. O Gumball sempre reagiu de forma intensa a literalmente tudo. E essa ambiguidade funciona muito mais como uma ferramenta do humor absurdo da série do que como uma declaração real sobre a orientação sexual do personagem. As cenas com o cachorro quente, por exemplo, estão muito mais ali para gerar vergonha alheia do que qualquer outra coisa, até porque ele e a Sarah acabam se apaixonando tempos depois. A obsessão com o Rob fala muito mais do sonho do Gumball de ter um super arqui-inimigo do que de qualquer interesse romântico, e o momento com o Tobias é literalmente sobre o fato do Gumball estar enciumado por ser o único que não levou um tapa. E isso fica ainda mais claro quando a gente pega outro personagem e traz para essa equação. E sim, eu tô falando do Darwin. Os dois se beijam várias vezes ao longo da série, dizem que se amam, demonstram afeto físico e emocional sem nenhum filtro, e mesmo assim ninguém lê isso como uma confirmação sobre a sexualidade dos dois. A não ser que você seja louco, porque os dois são literalmente irmãos. E eu digo isso porque todas as cenas são tão exageradas, inocentes e absurdas que simplesmente ultrapassam a leitura literal. O afeto entre o Gumball e o Darwin não existe para rotular os personagens, mas para escancarar o quão ridículas podem ser as regras sociais que a gente impõe até sobre o que sentir ou não por pessoas que a gente ama. Em outras palavras, se Gumball funciona nesse nível de absurdo, tentar ler essas cenas de forma literal é praticamente não entender o humor da série. Mas o que a produção de Gumball diz sobre isso?
Quando essa discussão começou a sair realmente do controle ainda lá em 2019, muita gente passou a procurar alguma confirmação oficial. E cara, existe pelo menos um posicionamento direto do criador da série, o Ben Buckley, que costuma ser citado sempre que esse assunto volta à tona. Em uma conversa do Twitter, um fã chamado Caleb Hanson perguntou diretamente se o Gumball era realmente gay, dizendo que a série já teria dado algumas dicas sobre isso no passado. A resposta do Ben pra isso foi bem simples. O Gumball ama quem ele quer amar, e eu amo ele de qualquer maneira. E essa frase por si só diz muita coisa, mas talvez não como você deve estar pensando, porque isso não confirma nenhuma orientação específica, não crava nada como canônico e também não nega interpretações. O que ele faz é algo bem característico da forma como o Gumball sempre foi tratado. Ele evita rótulos e reforça que o personagem existe mais como uma expressão de afeto do que como uma identidade a ser definida em termos que a gente usa no mundo real. Já um outro ponto que costuma ser usado como prova nessa discussão envolve o Nicolas Cantu, aquele dublador do Gumball até a última temporada da série original. Em 2021, o Nicolas retweetou uma postagem na sua conta antiga que descrevia o Gumball como um personagem pansexual, o que fez muita gente entender aquilo como uma confirmação indireta sobre o personagem que ele dublava. A questão é que existe outro contexto aqui. Naquela mesma época, o próprio Nicolas estava falando pela primeira vez publicamente sobre se identificar com esse grupo de pessoas, e esse repost pareceu muito mais ligado a esse momento pessoal dele do que a qualquer tentativa de definir oficialmente a sexualidade do Gumball. Isso sem contar outro detalhe bem importante. A não ser que a gente esteja falando, sei lá, de South Park, dubladores não têm autoridade canônica sobre a identidade dos personagens que eles interpretam. Eles podem se identificar, se conectar emocionalmente e até projetar vivências pessoais ali, mas isso não transforma automaticamente essas leituras em decisões narrativas da série. Na real, isso reforça o quanto o Gumball é um personagem aberto o suficiente para que pessoas diferentes se vejam nele de formas diferentes. E no fim das contas, talvez seja justamente sobre isso. A série nunca confirmou oficialmente a sexualidade do Gumball e talvez nunca vá. Não porque o assunto é polêmico ou proibido, mas porque isso simplesmente não muda nada na história. Gumball sempre foi uma série sobre personagens fora do padrão e qualquer pessoa que acompanhou a série por anos sabe disso. As interpretações existem porque a série deixa espaço para isso, mas de novo, interpretar não é o mesmo que confirmar. E tratar essa ambiguidade como uma prova definitiva diz muito mais sobre a nossa necessidade de rótulos do que sobre o personagem em si. E no fim, quem sabe, o Gumball seja só um personagem feito para desafiar expectativas. E a pergunta certa a se fazer aqui talvez nunca tenha sido qual é a sexualidade dele, mas por que a gente sente tanta necessidade de definir isso. Mas agora eu quero saber de você. Acha que isso tudo realmente significa alguma coisa? Me conta aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Lembrando, a nova temporada dublada de Gumball volta no dia 2 de fevereiro e eu vou cobrir tudo aqui no canal. Então se inscreve para mais vídeos como esse. Aqui é o Soluço e valeu, player.